Olá, está no ar MP Cidadão e no programa de hoje você vai ficar por dentro dos principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. Nossa equipe esteve em São Gonçalo para conferir uma denúncia de uma área pública que foi invadida para dar lugar a um shopping. Aqui no estúdio, para a segunda parte da entrevista sobre feminicídio, eu vou receber a promotora de justiça Lúcia Heloísio Barros Bastos, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica e Núcleo de Gênero, e a promotora de justiça Renata Felisberto, da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goitacazes. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. A nossa equipe de reportagem foi conferir de perto uma denúncia de uma área pública que foi invadida em São Gonçalo e deu lugar a um shopping. Confira. Inacreditável. Essa é a palavra que define o caso da desafetação da praça pública Carlos Gianelli e seu entorno em São Gonçalo. Esse caso foi um caso bastante emblemático. Ele começou, a investigação foi iniciada pela minha colega Karine Gomes, que é titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva. Ela recebeu a notícia de que estavam pretendendo desafetar uma praça pública central na localidade de Alcântara. A promotora de justiça Renata Neme, titular da 1ª Promotoria Coletiva de São Gonçalo, explicou como a denúncia foi feita e nos contou a sequência dos acontecimentos. Então ela recebeu essa notícia dos moradores muito revoltados com a situação, começou a oficiar a prefeitura e na prefeitura eles disseram que não era nada daquilo, que aquela informação não condizia com a realidade. Até que a colega foi surpreendida realmente com o ato de desafetação e também, paralelamente a isso, foi aberta uma espécie de uma concessão para um empreendedor que pretendia construir ali um shopping junto com um terminal rodoviário. Então, esse valor foi na base de R$150 mil, uma praça pública enorme, que foi avaliado pelo GAT por pouco menos de R$2 milhões. Além do prejuízo aos cofres públicos, essa desafetação privou toda a comunidade de uma área que poderia ser revitalizada, uma área de lazer e circulação. A área, infelizmente, foi totalmente fechada. A prefeitura informou que seria um terminal rodoviário, mas, na verdade, a praça se transformou em um shopping sem estacionamento. A região de Alcântara já é muito ocupada, muito conurbada. Já existe um tráfego imenso no local, uma circulação de muitas pessoas no local. Então, imagina um shopping ali sem estacionamento. Então, assim, foi o caos urbanístico, foi, na verdade, um abuso contra o povo de São Gonçalo, contra o Ministério Público, a Justiça, enfim. Ingressou-se com uma ação para tentar impedir essa negociação. A construção foi dada a liminar em 1º grau, mas lamentavelmente no tribunal a decisão foi modificada. Na época, se não me engano, o presidente do tribunal avocou para si, chamou para si e impediu que qualquer outra decisão fosse tomada por outro órgão judicial. É claro que a construção terminou, não houve nenhuma decisão, a decisão só foi exarada quando a construção já havia terminado. Diante da situação irreversível, o MPRJ procura outro meio para tentar diminuir os danos causados à sociedade. Esse é o resumo dos fatos, mas isso é objeto de uma outra ação judicial, porque hoje, para a gente não derrubar, não fazer com que se derrube, a gente está tentando algumas medidas compensatórias de cunho ambiental e urbanístico para a região, para minimizar os impactos para a localidade. Mas, paralelamente a isso, o que se verificou, além da gente ter obtido a notícia de que alguns agentes da administração municipal receberam uma propina muito alta, mas isso, lamentavelmente, a gente não conseguiu comprovar ainda, o que nós temos de concreto é o empobrecimento dos cofres públicos. Porque se pretendia alienar uma praça, pelo menos que se fizesse pelo preço justo.
e não por R$150 mil. Então, isso realmente foi uma afronta, uma dupla afronta ao município, à comunidade local, ao próprio Ministério Público, que havia indagado e recebeu uma informação falsa. Então, assim, muitas ilegalidades, muitos abusos e o povo de São Gonçalo, mais uma vez, relegado a último plano. E agora nós vamos saber quais são os principais destaques do portal do Ministério Público no quadro Minuto MPRJ. É com você, Patrícia. Olá, José Fernandes. Vamos aos destaques. O MPRJ, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, apresentou denúncia de duplo homicídio na disputa entre facções criminosas em Japeri. Breno da Silva Souza e Lucas Felipe Chaves foram denunciados pelas mortes de Leandro da Silva Filho e de José Sarmanho Barbosa, ocorridas no dia 4 de dezembro de 2016. Nas investigações, foi apontado que os crimes fizeram parte de um acerto de contas pela disputa de facções pelo domínio da região. E o MPRJ, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Petrópolis, ofereceu denúncia contra Thaís Ressurreição de Souza por injúria racial cometida nos Jogos Jurídicos Universitários, realizados em junho na cidade de Petrópolis, no Clube Esporte Correias, em Petrópolis. E logo após o jogo de futebol masculino entre as equipes da Pontifícia Universidade Católica, da PUC do Rio de Janeiro, e a Universidade Católica de Petrópolis, Thaís, que estava presente no evento, atirou uma casca de banana contra Maicon da Silva Nascimento, atleta negro integrante da equipe de futebol da UCP, atingindo-lhe a perna e ofendendo sua dignidade. Ela é acusada pelo MPRJ pela prática do crime de injúria por preconceito racial. E vamos ao nosso último destaque. O MPRJ obteve na Justiça decisão liminar que mantém o líder do Comando Vermelho em presídio federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais, a ARC, conseguiu impedir que Jorge Alexandre Cândido Maria, conhecido como Sombra, retornasse ao Rio de Janeiro. O MPRJ alegou que a volta de Sombra coloca em risco a segurança e a ordem pública do Estado. Esses foram os destaques do nosso site mprj.mp.br. Acesse e fique sabendo as atuações do MPRJ em primeira mão. Até a próxima, Zé. Obrigado pelas informações, Patrícia. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas o MP Cidadão volta já já, não saia daí. E nós estamos de volta agora com a segunda parte sobre o programa, que nós estamos fazendo sobre feminicídio. Eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça Lúcia Heloísio Barros Bastos, que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher e Núcleo de Gênero, o CAU Violência Doméstica e Núcleo de Gênero, e coordenadoras do Grupo Especial de Combate ao Homicídio de Mulheres, o GECOM. Eu recebo também a promotora de justiça Renata Felisberto, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goitacazes. Sejam muito bem-vindas ao nosso MP Cidadão. E é impossível falar de feminicídio e não comentar um caso recente envolvendo o casal Luiz Felipe Manvalier, de 32 anos, e a advogada Tatiana Spitzer, de 29 anos, que aconteceu no mês de julho em Guarapuava, no Paraná. O homem agrediu a esposa na garagem do prédio. Diante das câmeras de segurança, as agressões continuaram no elevador e depois no apartamento do casal, de onde a mulher foi jogada da varanda e morreu na calçada do prédio. Várias testemunhas disseram que ouviram os gritos e pedidos de socorro vindos da mulher, mas ninguém telefonou para a polícia. Foi então que surgiu nas redes sociais uma grande mobilização em torno de uma antiga máxima que dizia que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só agora, o antigo ditado popular pede para que as pessoas metam a colher, sim. E a gente vai fazer agora, vai mostrar para vocês um vídeo de um experimento social
para ver qual é a reação das pessoas de um caso de agressão contra a mulher, né? Então acompanhe com a gente. Eu não quero que você fale mais com aquele cara, você tá entendendo? Você tá entendendo, p***? Toma. Olha pra baixo. Você quer apanhar de novo? Primeiro andar. Sua v***. Para, amor, para. Nossa, eu não falei pra você que eu não queria que você usasse aquele shorts de novo ontem? Amor. Não me chama de amor. Você quer apanhar de novo, é isso? Andar. Desculpa, eu não vou usar mais. Você vai parar de falar com ele? Eu não deixo você falar com ninguém. Não, eu não quero saber. Você acha que alguém vai te ajudar aqui? Pra mim você não é nada. Você é um lixo de pessoa, sabia, né? Você não presta pra p*** nenhuma. Eu não falei pra você abotoar mais essa blusa aí, parecendo uma p*** desse jeito. Coloca logo. Você quer apanhar aqui na frente dos outros? Tem que falar de novo pra você? Você tá surda? Vai logo, faz isso. Para, amor. Já não falei pra você tirar esse batom? Parecendo uma p***. Tira esse batom da tua cara, meu. Que isso? Amor, para. Para, amor. Tira esse batom da tua cara, p***. Para, amor. Não faz isso. Próxima vez que você falar com ele, eu vou te matar. Você tá ouvindo? Eu não fiz Você nada. tá ouvindo? Eu não fiz nada. Você tá ouvindo? Amor, eu não fiz nada. Não se intromete. Você vai ver. Chegando em casa o que eu vou fazer, você vai ver. Obrigado, viu, pela reação. A gente tá gravando isso na rede social. Mas, doutora Lúcia, tudo bem que os vídeos apresentados aqui eles foram simulação, né? Mas a gente fica super incomodado, né? Sabendo que ali era de mentirinha, né? E queria E se saber fosse verdade? Pois é, qual é a sua interpretação das reações de todos ali, né, nessa simulação e o reflexo, né, que esse tipo de situação acontece, né, na vida real? A própria Lei Maria da Penha, ela vem com esse comando. Ela já diz isso pra gente. Em briga de marido e mulher, devemos se meter a colher. Tá? Então, essas pessoas poderiam, se tivessem receio de agir sozinhas, pedir ajuda para fazer a separação, por exemplo, estancar aquela discussão, aquela briga. No caso, por exemplo, que você ouve os gritos às vezes, né? É possível se pensar, caso esteja ficando acalorada aquela discussão, alguém bater na porta, enfim, ou mesmo, se for o caso, de acionar a polícia, dependendo ali do contexto. São situações que podem ser utilizadas na tentativa de interromper aquela situação de violência. Uhum. É bom lembrar também, né, doutora Lúcia, que a omissão de pessoas que presenciam uma situação como essa, né, ela é penalmente relevante, né? A rigor, se a polícia chega no local, pega os vizinhos ali que presenciaram a cena toda. E o senhor viu a situação? Vi. O senhor fez alguma coisa? Não. Então o vizinho também tem que ser responsabilizado, né? Pois é, complicada a situação, essa questão da omissão propriamente dita. Mas é que cabe às pessoas a tomarem algum tipo de atitude. Isso no mínimo importante. Tem que chamar a polícia, né? Exatamente. Doutora Renata, a senhora que faz parte também do GECOM, a gente viu na abertura do programa, quando a gente citou, um caso acontecer em Guarapuava, uma cidade interior lá do Paraná. A senhora está atuando em Campos, né? Existe diferença com relação... A gente pode dizer que existe algum tipo de diferença entre a violência contra a mulher numa grande cidade ou numa pequena cidade, ou isso não é detectado? Eu não percebo dessa forma. A violência, ela não tem classe social, não tem lugar, né? Existe de várias formas e em vários lugares. Ela pode ser realizada de várias formas.
Uma das características da violência doméstica familiar contra a mulher é essa também, né? É de não distinguir classe social, não distinguir local. Muitas vezes ela vai acontecer, não importa se a pessoa está numa classe mais alta ou numa classe menos favorecida, sempre por esse contexto. Tem um dado aqui que chama a atenção, é que no Rio de Janeiro, as mulheres pardas e negras, né, representam a maior parcela das vítimas de violência letal, 63,7% de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, né? Então a gente pode dizer que, além da questão de gênero, o componente assim, de racial também teria algum tipo de significado nesses crimes? Sim, tem um aspecto social. Se a gente pensar aí, muitas vezes, vamos dizer assim, os danos que existem até hoje de todo um período de escravidão, tá? O que isso reflete ainda hoje no nosso dia a dia, tá? Muitas vezes, essas mulheres elas não vão ter condições de pedir ajuda, de procurar um serviço de atenção, de apoio. A necessidade de trabalhar, de correr atrás do seu sustento. Essas situações do contexto social em que elas estão inseridas, tá? Isso pode, de fato, dificultar que essas mulheres busquem ajuda, busquem auxílio. Tá? Isso é um fator que a gente não pode, em hipótese alguma, desconsiderar. Uma segunda situação também, que a gente pode vincular até a questão do racismo, como essas mulheres, às vezes, podem estar sendo recebidas nas diversas instituições. Tá? Como é o crédito que se dá às mulheres em razão da sua raça, sua cor. São questionamentos que são levantados, são colocados, né? Como se pode atender melhor, tá, as mulheres, né, nesse contexto, não só em razão do gênero, mas em razão de sua raça, de sua cor também. Eu quero pegar a opinião da doutora Renata, mas a gente vai ter que fazer agora um pequeno intervalo. E você não sai daí, porque o programa está muito atual, muito interessante. A gente volta já já. E nós estamos de volta com o MP Cidadão, né? No bloco anterior, a doutora Lúcia estava comentando aqui os aspectos relacionados ao feminicídio, violência contra a mulher. E aspectos também raciais, né? Que acabam dando um peso maior a determinadas mulheres do que a outras, né? Mas eu queria perguntar aqui à doutora Renata. Doutora Renata, é possível fazer algum tipo de prevenção com relação ao feminicídio? Se já está se fazendo algum trabalho nesse sentido? Então, a Lei da Maria da Penha, no artigo 8º, prevê as diretrizes dos estados, municípios e Distrito Federal para que essa lei seja implementada de forma que realmente se combata a violência doméstica. E tem também essas diretrizes, por exemplo, o aprimoramento da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, no atendimento a essas vítimas de violência doméstica. E o Ministério Público também, nessa atuação de prevenção, também é dotado de legitimidade da ação civil pública, que é para compelir esses entes federativos, em caso de omissão, a cumprir essas diretrizes da Lei Maria da Penha. Na atuação de prevenção, também temos um projeto desenvolvido em Campos, né, ainda está em fase de implementação, que é a Patrulha Maria da Penha, que vai prevenir também o próprio feminicídio. Que esse projeto ele foi desenvolvido a partir e vai ser acompanhada a vítima de violência doméstica nesses casos em que há descumprimento da medida protetiva, né? Uma vez deferida a medida protetiva para essa vítima de violência doméstica, guarda municipal, e de preferência feminina, vai também acompanhar essa vítima de violência doméstica para ver se há descumprimento. Se houver descumprimento, e aí sim vai ser encaminhado à delegacia para tomar as providências
em relação a esse agressor, né? Quer dizer, para a norma ter uma efetividade, né? Não adianta só o juiz despachar e pronto, deixar aqui as coisas. Bom, mas, gente, vamos agora ao nosso quadro MPRJ Responde. Vamos ver o que nossos telespectadores eles têm aqui de questões para apresentar para nossas convidadas de hoje. Como eu posso denunciar um caso de agressão contra a mulher sem que para isso eu tenha que ir até a delegacia me identificar? Bom, doutora Lúcia, como é que a gente responde essa questão? Bem, as denúncias elas podem ser anônimas. Por quê? Porque se considera que violência doméstica e familiar contra a mulher é uma grave violação de direitos humanos. Esse é o primeiro ponto. E pode ser feito, inclusive, por meio da nossa ouvidoria do Ministério Público, diretamente no site do MPRJ, ou por meio do telefone 127. Ok? Também é possível diretamente na sede, mas se ele pretende fazer anonimamente, melhor por esses dois canais. Então, essa notícia vai ser encaminhada para uma das promotorias que trabalham com investigação penal. Doutora Renata, um terceiro pode fazer essa denúncia para o Ministério Público? Alguém que não seja parente, alguém que tenha tido contato com o fato, pode procurar direto ao MP? Pode também, se a ação for incondicionada, também aí no caso de lesão corporal, por exemplo, qualificada pela violência doméstica, é crime de ação penal pública incondicionada, então o terceiro pode procurar também. Vamos agora a mais uma pergunta de mais um telespectador, mais um participante do nosso programa. Qual é a pena máxima para o crime de feminicídio? Qual a diferença das penas de crime de homicídio em comparação com o feminicídio? Doutora Renata, como é que a gente responde essa dúvida? Então, a pena para o homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. E aí vai depender das qualificadoras que forem imputadas e aí a fixação da pena que vai ser imposta ao agressor e aí a pena vai poder ser sendo exacerbada na medida em que incide as qualificadoras. Sim. Então vamos agora à terceira questão aqui que nós preparamos aqui no nosso programa de mais uma participante. Vamos lá. Uma vez que a mulher preste uma queixa contra o companheiro agressor, ela pode voltar atrás em caso de arrependimento? Doutora Lúcia, como é que a gente responde essa questão? Depende do crime. Há crimes que, para que a gente possa prosseguir na responsabilização penal daquele agressor, a gente precisa da manifestação de vontade da vítima. E aí, se isso ocorrer, será designada uma audiência especialmente para ouvir essa mulher, tá? E para que ela confirme esse pedido de desistência, vamos dizer assim, essa retratação. Se for um crime que, para a gente prosseguir, não necessite da vontade da vítima, como, por exemplo, a Renata já citou aqui a lesão corporal, nesses casos ela não poderá desistir. É necessário, para caracterizar o crime de feminicídio, que haja uma relação anterior, que haja um relacionamento afetivo entre as pessoas? Geralmente, o crime de feminicídio é praticado, então, por companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado. As relações esporádicas e eventuais, atualmente, segundo o STJ, elas estão também inseridas nesse crime de feminicídio. Quer dizer, é possível que um estranho mate uma mulher por essa questão de gênero estar presente ali, né? Sim. Se for no contexto, por exemplo, de menosprezo à condição feminina, não haverá necessidade de ter nenhum vínculo prévio também, nenhum vínculo direto com ela. Sim. Porque a gente tem que sempre lembrar que feminicídio, ele traz a situação de violência doméstica, mas traz também a de menosprezo à condição de mulher. Então, nesse segundo contexto, não necessariamente haverá uma relação ou um conhecimento prévio entre eles. Quer dizer, o delegado, quando ele tem contato com essa questão, ele já pode ali, quando ele envia o inquérito para o MP, né, já ele mesmo qualificar aquela situação como um feminicídio, né? Também pode. Olha, nosso programa está muito interessante, prestando um grande serviço público, né? Mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da promotora de justiça, Lúcia Heloísio Barros Bastos, que é coordenadora
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher e Núcleo de Gênero, o CAU Violência Doméstica e Núcleo de Gênero, e coordenadora do Grupo Especial de Combate ao Homicídio de Mulheres, o GECOM. Também do GECOM, eu gostaria de agradecer a promotora de Justiça, Renata Felisberto, que é titular também da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá.